Vamos lá, gente boa? Nossa aula de Sociologia. A gente está conversando sobre trabalho, sobre novas tecnologias, o desenvolvimento do sistema econômico. Semana passada a gente conversou sobre a ideia de trabalho para Marx e para Weber, e para Durkheim, perdão. A gente falou sobre essas coisas. A gente tem conversado sobre isso, né? Hoje a gente tem um desafio e eu queria que você tivesse comigo nesse tempo aí, que vai ser importante a tua garra comigo aí agora para a gente tentar construir a ideia da aula hoje, ok? A gente tem dois textos e a gente vai ler um deles. Está na página 82, na página 82. O texto 1 está lá, Trabalho e Tecnologias Informais. Duas representações e uma crítica. A gente vai tentar ler esse texto, não sei se eu vou fazer uma leitura corrida toda dele aqui, a gente vai pontuando algumas coisas importantes, e é importante então que você esteja com o livro na mão aí, vai grifando as coisas que são mais significativas e a gente vai conversando sobre eles, ok? Então vamos tentar lá. O texto fala de trabalho e tecnologias informacionais, duas representações, uma crítica. Então ele começa dizendo assim, né, que a cena foi assistida por milhões de pessoas ao redor do mundo. Em Minority Report, o astro Tom Cruise trava um duelo mortal com o adversário por entre robôs que fabricam carros futuristas em uma fábrica cuja principal característica consiste em prescindir do trabalho humano vivo. Segundo a adaptação para o cinema, do ponto de vista de Philip Dick, não existem operários na linha de produção do futuro. A ideia segundo a qual sistemas compostos por robôs e autômatos substituirão fatalmente o trabalho humano vivo em um futuro mais ou menos próximo não corresponde a uma novidade alardeada pela mídia mundializada. Então o que ele vai tentar mostrar é o seguinte, esse texto começa a mostrar e pensar se o trabalho pelos robôs, feito pelos robôs, automatizados, se isso levaria ou chegaria a um determinado momento onde o trabalho humano vivo seria excluído. A ideia é que você pense, por exemplo, numa linha de montagem e ela está cada vez mais automatizada. A gente hoje tem cursos de mecatrônica, né, que são os cursos que preparam as pessoas para dar a inteligência artificial às máquinas. Então as máquinas hoje já conseguem pensar. Pega o seu celular, tem o seu Google, aí que você fala com ele, ou a Siri no iPhone, ela te conta piada, né? Ela conversa contigo, ela tem respostas a algumas questões que você faz. Então a inteligência artificial trabalhando no mercado de trabalho, a ideia é a seguinte, isso tiraria o trabalho humano vivo no local, né? Então substituiria e chegaria um determinado momento que o trabalho humano seria obsoleto. Essa era a discussão e algumas pessoas entendiam que sim. O texto continua dizendo assim, né, que na Revolução Industrial, quando surgiram as primeiras máquinas a vapor, as sociedades capitalistas industriais convivem com os temores oriundos de um mundo submetido ao império tecnológico. Então, desde aquela época, se tem essa ideia. Vai chegar um determinado momento onde não vai ter mais trabalho humano vivo no local. Então, contudo, o texto continua. Mesmo diante do temor causado pela introdução generalizada da máquina no contexto da industrialização nascente, a previsão apocalíptica de supressão absoluta do trabalho humano vivo não se realizou. Ao contrário, a elevação da produtividade do trabalho tornou-se a base instrumental para a generalização da forma industrial e a criação de novos empregos. Na verdade, o que acontece é que com a tecnologia e com a automação, a produtividade aumentou. E com a produtividade aumentada, novos postos de trabalho surgiram. Porque lembre-se que de trás de cada máquina também tem pessoas que trabalham, que tem pessoas que idealizam esse trabalho. Então a produtividade aumentou e novos postos de trabalho surgiram. Então os sucessivos ciclos de internacionalização do capital, subsequentes à Revolução Industrial e a difusão da relação salarial por todo o mundo ao longo do século passado, serviram para, em alguma medida, contradizer os temores de um mundo futuro capaz de prescindir do trabalho humano vivo. Então ele diz o seguinte, olha,
que o capital se tornou internacionalizado. Imagine aquilo que a gente vive, né? Uma crise do petróleo na Arábia Saudita, aumenta o barril, aumenta o dólar, aumenta o preço do petróleo aqui no Brasil. A gente tem um capital internacionalizado, as bolsas de valores e as ações estão interligadas umas às outras. E isso promove crescimento ou abatimento do mercado, internacional e no mercado interno. Então a difusão da relação salarial por todo o mundo ao longo do século serviu para, em alguma medida, contradizer esses temores do finalização do trabalho humano. Então a ideia de que você hoje tem um salário ou um tipo de trabalho que ele afeta todas as partes da economia. São as empresas de tecnologia e as empresas que são afetadas pela ação dos investidores no mundo e que afeta todas as relações. Então ele diz assim, com o advento da revolução microeletrônica nas décadas de 60 e 70, as representações teóricas e sociais referentes ao fim do trabalho foram renovadas com grande contundência. Muitos foram aqueles que, afirmando o caráter revolucionário da natureza capital intensiva, das novas tecnologias telemáticas, este verdadeiro casamento sinergístico entre as telecomunicações e a informática previram um futuro sem trabalho. Então, o desenvolvimento da tecnologia 4G, que a gente trabalha agora de forma virtual, então previa essa ideia de redução do mercado de trabalho vivo, né, das pessoas lá. E ele continua lá, né? Por outro lado, alguns analistas imaginaram que o desenvolvimento científico inerente ao ciclo de inovação radical trazido pela microeletrônica poderia oferecer uma saída tecnológica às contradições do próprio capitalismo. Então, quais são as contradições do próprio capitalismo que ele vai mostrar no texto? É assim, com as tecnologias, você aumenta a produção. Se você bota robô para trabalhar e tira os humanos do mercado, esses humanos não terão recursos, ok? Não tendo recurso financeiro, não compram. E o capitalismo, ele vive em cima do consumo. Então, se você aumenta a produtividade e não tem gente com recurso para comprar o produto que você produz, você vive uma contradição do capitalismo, porque você precisa produzir, mas você precisa dar condição às pessoas de comprarem o produto que você produz, porque se a pessoa não tiver recurso, ela não faz, não compra. Se você bota só robô trabalhando, o robô não consome comida, roupa, celular, ele não consome essas coisas. Então entra uma contradição. Então preciso achar um meio de que a tecnologia entrasse, mas que você não consumisse o trabalho, porque o trabalho, se for consumido, não gera consumo. Pense o seguinte, o capitalismo ele vive em função de crédito e consumo. Se a gente não tem emprego, você não tem salário. Se você não tem salário, dinheiro, você não tem comércio. Se você não tem comércio, você afeta a indústria, porque a indústria produz na medida que se vende. Se para a venda, você não tem produção. O momento que a gente está vivendo hoje, pense nas montadoras. As montadoras estão em crise, porque vende-se menos carro. Por que vende-se menos carro? Porque não tem emprego. Se não tem emprego, não compra carro. Se não tem carro sendo vendido, não tem produção e você tem desemprego, é um problema enorme. Então o capitalismo ele sobrevive da produção. Então essa que é a questão que ele está colocando aqui da contradição do capitalismo. Depois tem um parágrafo que começa assim: evidentemente não existem soluções tecnológicas para as contradições do capitalismo. O tal futuro sem trabalho, tendo em vista o desenvolvimento tecnológico, novamente, faltou ao encontro marcado. A ideia de que as coisas não foram combinadas, não aconteceu. A relação entre inovação tecnológica e trabalho é infinitamente mais complexa do que a equação simplória. Tecnologia igual a desemprego.
Na verdade, se assim fosse, os países tecnologicamente mais avançados do mundo, Estados Unidos e Japão à frente, seriam os de maior taxa de desocupação. Mas é justamente ao contrário. Então, quando você tem mais tecnologia, mais trabalho você tem também, novas oportunidades. Porque, pense, o capitalismo, gente, ele funciona com necessidades, com oferecimento de necessidades. Então, um produto novo que sai, ele gera uma necessidade nas pessoas para adquirir aquilo. Por isso que a empresa, muitas vezes, ela já tem uma tecnologia, mas ela não libera a tecnologia toda. Ela libera naquele smartphone uma tecnologia, daí passa um ano, ele libera uma outra tecnologia, daí passa mais um ano, ele libera uma outra tecnologia, coisa que ele já poderia ter oferecido há 2 anos atrás, mas ele faz esse processo de transformação. Veja o carro, ele está de um jeito, no outro ano ele mexe na lanterna, no outro ano ele mexe na traseira, no outro ano ele mexe no forma do banco, no outro ano ele muda o tipo do câmbio, no outro ano ele bota tal mais coisa na mídia, ele vai liberando coisas na medida que é necessário, porque eu preciso manter a máquina funcionando e criar necessidades. O capitalismo gera isso, necessidades, e por isso essas revoluções não tiraram ou acabaram com o emprego, ao contrário, geraram outras oportunidades. E aí ele diz assim, a revolução microeletrônica simplesmente não ocorreu conforme o esperado, com a robotização e a automatização generalizada e indiscriminada dos processos produtivos. Na verdade, o sistema financeiro beneficiou-se muito mais dos avanços da microeletrônica do que o sistema industrial. Então você imagina os bancos também. Os bancos com a tecnologia, ganhou outros recursos e mais recursos com menos custo, né? Então, antes, uma coisa que precisava ser processada no banco, você pergunta para o seu pai, ficava quantas horas no banco para poder fazer pagamento de quantas folhas de pagamento. Hoje, passa-se meses sem ir ao banco. Por quê? Você tem tecnologias na palma da sua mão, paga conta, transfere conta, programa, fala com seu gerente, mas a coisa está funcionando também nesse sentido. Então, o mais decisivo para a análise sociológica da tecnologia consiste em evitar a ideia muito difundida segundo a qual inovações técnicas acarretam impactos sociais. Então, inovações técnicas vai gerar problema social. Como se existisse uma relação de exterioridade entre tecnologia e sociedade. Como que se a tecnologia fosse uma coisa, a sociedade fosse a outra. E o que ele coloca é o seguinte... a tecnologia vem de fora e se choca com a sociedade causando um impacto, é o que ele está pensando. Na verdade, ele diz o seguinte, que tecnologia é sociedade. A gente vive numa sociedade tecnológica, ou seja, traduz-se em produtos de relações sociais determinadas historicamente e condicionadas pelas contradições que organizam ou desorganizam o conjunto das coletividades humanas. Gente, quanta tecnologia hoje não tem resolvido ou tratado de questões sociais? Ou da nossa socialização, das nossas relações. Então a sociedade, nesse aspecto, ela não teve um impacto no sentido negativo da chegada das tecnologias, porque ele vai mostrar e ele pensar que a tecnologia é a sociedade. Então carrega consigo, portanto, esse traço, tão mais importante quanto mais difundida a sua presença em relações, estruturas e processos sociais. Somente a partir de uma perspectiva antirreducionista da tecnologia, de que você não reduz a importância dela, é possível apreender as condicionalidades que atam trabalho, tecnologia e modernização social. Então a gente tem novos postos de trabalho, novas formas de trabalho, novas formas de relação de trabalho, mas o trabalho continua gerando valor e gerando riqueza com a tecnologia. Certo? Então, assim, se a representação do fim do trabalho por meio do desenvolvimento tecnológico tem dado sucessivas mostras da inconsistência factual, que de fato acontece, uma segunda representação igualmente forte e mais recente sobre a relação entre trabalho e tecnologia parece carregar consigo um apelo mais sedutor. Trata-se da virtualização do trabalho, supostamente produzida pela revolução das tecnologias informais. Nos últimos 30 anos, dizem alguns, o trabalho humano vivo estaria mudando de conteúdo, do material para o imaterial.
Se antes da inovação, da informatização, da produção de bens e serviços, o conteúdo do trabalho era essencialmente material, as pessoas tinham que estar presentes realizando, com as novas tecnologias informacionais, tecnologia da informação, TI, o dispêndio físico cede lugar às aptidões cognitivas. E o objetivo final do processo de trabalho é acumular informação, agregando um valor adicional, oriundo da criatividade intelectual. Tem um momento que a gente pensa isso, que o quinto pilar, ou pilar hoje do mundo, é o pilar da informação, o pilar do conhecimento. Eu preciso de ter conhecimento para poder gerar fazeres. Então a gente, hoje aqui, imagine aqui, no nosso relação de trabalho aqui, os professores tiveram que aprender a mexer com a tecnologia, a falar para o celular, a fazer, melhorar PowerPoint, melhorar edição. Você recebe esse vídeo todo editadinho. Então o Bruno, que não é editor, ele aprendeu a editar, melhorando essas qualidades, tentando fazer alguns cortes. Então hoje não é só um trabalho físico, é um trabalho cognitivo, e isso lhe dá um nome de imaterial, que é mais do... E aí essa produção do conhecimento. E o que o texto vai mostrar também é que essa produção de conhecimento tem um valor, né? E é isso que precisa ser qualificado e quantificado dentro do sistema capitalista. Então o trabalho humano teria sua natureza fundamentalmente alterada na medida em que transitaria rumo a nova economia global informacional. O fundamento último do trabalho, transformado pela revolução tecnológica em curso, radicaria em seu caráter imediatamente cooperativo, sua natureza comunicativa e sua valorização afetiva. Os gestos repetitivos e o controle burocrático, marcas do paradigma taylorista, fordista, é a ideia da linha de produção, de repetição, assim como a regulação salarial e a jornada normal de trabalho, estariam cedendo lugar ao trabalho emancipado e criativo, centrado nas trocas simbólicas e na estrutura de produção de bens e serviços em rede. Aliás, a rede transformar-se-ia no espaço e no meio de produção e circulação dos bens e serviços produzidos por esse novo tipo de trabalho, por alguns designado imaterial ou cognitivo. Então, o que ele mostra é que o trabalho virtualizado, diferentemente do trabalho material antes, que era necessário um dispêndio físico, agora é um trabalho imaterial cognitivo. É a venda desse conhecimento. Então, da produção do conhecimento. E a questão que se tem é a qualificação e a valorização desse trabalho hoje virtualizado e do conhecimento que precisa ter. Então ele fala assim, mesmo se considerarmos as formulações mais sofisticadas dessa representação teórica sobre as transformações, metamorfoses do trabalho contemporâneo, que incorporam a discussão a respeito do modelo centro-periferia do trabalho imaterial, isto é, um centro composto por trabalhadores qualificados e criativos e uma periferia composta por trabalhadores desqualificados e ocupados com tarefas de transferência de informação. Ainda assim, a tese é problemática. Em primeiro lugar, é preciso chamar a atenção para o fato de que a parcela imaterial da classe trabalhadora representa uma fração minoritária em termos qualitativos. Então, o pessoal que vai poder continuar trabalhando em casa, em home office, virtual, é uma parcela muito pequena comparada a todo mundo que precisa ir para o trampo na rua. Olha, é simples. Hoje a gente tem no país 38 milhões de informais, de gente que não tem carteira assinada, um trabalho ali presente, um lugar onde ele vai trabalhar. Ele produz o pão, ele produz a roupa, ele pega a mochila, sai para vender na rua, o cafezinho, e ele faz as coisas para tentar ganhar o recurso dele. E aí, o trabalho imaterial é minoritário. E eu tenho sempre chamado a atenção para você pensar, a gente às vezes pensa que está longe, mas em torno de, no máximo em 10 anos, vocês estão ingressando no mercado de trabalho. Se em 2 meses a gente teve uma transformação enorme nas relações trabalhistas, você consegue se projetar daqui a 10 anos?
a quantidade de informação que você vai precisar ter para poder se inserir nesse mercado de trabalho. Você vai precisar aprender a mexer em tecnologia, você vai precisar aprender a mexer, mas você precisa saber também realizar as tarefas. Então é um desafio enorme que se vê pela frente, que ele vai mostrando no texto, porque a parcela imaterial da classe trabalhadora representa uma fração minoritária em termos quantitativos. E em termos qualitativos, é importante não esquecermos que se existem mudanças no conteúdo do trabalho, o trabalho associado à difusão do paradigma sociotécnico cognitivista, que é o trabalho imaterial, do conhecimento, é trabalho do tipo capitalista, isto é, determinado formal e concretamente pela exploração da força de trabalho, objetivando a valorização do capital. Aquilo que você vai produzir ainda continua no sistema capitalista de valorização daquilo que você produz e vai ter gente comprando, consumindo aquilo que você produz de forma imaterial, cognitiva. É como valorizar aquilo que você conhece, a sua criatividade. Esse é o importante agora. Então, por vezes, os diferentes estudiosos da relação trabalho e tecnologia informacional acabam se esquecendo de que durante o período que o trabalhador vende sua força de trabalho ao capitalista, é este quem define as regras do seu uso, inclusive nas questões imateriais. Tal realidade não se altera porque as novas formas de organização do trabalho centrados na estrutura em rede tendem, nos reduzidos estratos superiores das classes trabalhadoras, a instrumentalização da atenção e da memória do trabalhador no controle de seu próprio processo de trabalho, ou porque o capitalista extrai do conhecimento operário certos instrumentos para aumentar a produtividade e, consequentemente, seus lucros. Então você está em casa trabalhando com a cabeça, com a criatividade, mas você tem um produto para entregar. Isso tem um valor e tem alguém por trás lá que está cobrando você fazer aquilo ali. E se você está em casa, espera-se que a produtividade seja igual ou maior. Então, o sistema capitalista de produção continua valendo nesse momento, nesse tempo, onde você usa as redes e a tecnologia, e as tecnologias de informação, e a telecomunicação que acontece. Então, alguns autores confundem o fato segundo o qual o capital, em certos setores do processo produtivo, explora conjuntamente a força e o intelecto operários, o gasto de energia de seus músculos e cérebro com a existência de indivíduos livres, cooperativos e criativos. O trabalho é essencialmente trabalho assalariado e, como tal, a capacidade humana de realizar um trabalho criativo é frustrada e distorcida inevitavelmente, ainda quando haja divergência de níveis entre setores minoritários das classes trabalhadoras que podem dispor de algum controle do uso de sua força do trabalho e de sua criatividade, e aqueles setores majoritários submetidos à atividade mecânica e repetitiva, que são meros apêndices das máquinas, como assinalou Marx. O que ele quer mostrar nesse texto é o seguinte: olha, as máquinas não vão tirar o trabalho, elas aumentam produtividade. E a gente precisa pensar de que esse aumento de produtividade não diminui o trabalho, ou não deveria diminuir o trabalho, porque você entra numa contradição capitalista. Qual é a contradição capitalista? Precisa de gente para consumir, porque máquina não consome. Você entra num novo modelo de relação de trabalho, que é o trabalho cognoscível ou imaterial, que é a produção de conhecimento, de produtos que a gente precisa fazer de forma remota, mas isso continua vivendo dentro do sistema capitalista de produção, que por mais que você tenha alguma mais liberdade de trabalhar em casa, de uso do teu tempo, você ainda a pessoa continuará ainda presa ao sistema de produção. Diferente daquele que está lá na máquina, que ele chama de um apêndice da máquina, que você não precisa nem muito pensar na produção, mas o sistema e as relações continuam as mesmas. A mesma da produção, a mesma da exploração, do acúmulo de capital daquele que é o dono do meio de produção. Então, o texto quer mostrar o seguinte: olha, a gente muda as categorias de trabalho, mas a gente não muda
a forma que o capitalismo continua ainda explorando e ganhando os recursos. Então, te convido a você ler de novo esse texto, e aí tem umas questões lá da página 87 e 88 que fazem um resumão e ajuda a gente a concluir a ideia que está do texto 1, que é página 87 e 88. Na próxima semana a gente olha o texto 2, que é o sentido da autonomia no processo de globalização. Beleza? Beleza? Abraços, Deus abençoe.